E aí galera, aqui é o Figueira de Livros e hoje eu vou responder uma tag que se chama Como Leio. Essa tag original é americana, de um canal que eu vou botar embaixo, eu não lembro agora o nome, e foi traduzida para o português pelo canal Central da Leitura. E são 8 perguntinhas assim básicas sobre curiosidades literárias, que às vezes as pessoas perguntam nos comentários do YouTube, poxa, o que você gosta de ler? Como é que você descobre livros novos? Essas coisas assim, são bobinhas, mas são divertidas. Então eu resolvi responder essa tag justamente para poder ilustrar essa situação. A primeira pergunta é: como você descobre seus novos livros para ler? Eu descubro de maneiras totalmente diferentes. Por exemplo, até um tempo atrás, como eu não acompanhava canais literários, também não acompanhava blogs, basicamente eu lia muita coisa, na verdade, da faculdade, livros da época, na escola eram livros da escola, e quando entrava alguma moda, por exemplo, Harry Potter, então eu e meus amigos todos fomos ler Harry Potter. Começaram os filmes do Senhor dos Anéis, a gente foi ler Senhor dos Anéis, e coisas do tipo. Mas mais recentemente eu utilizo assim muito canal literário, às vezes eu vejo resenha de livros, gostei, eu anoto para depois comprar. E às vezes tem livros que são comentados dentro de livros e que faz também você se interessar por um determinado autor. Por exemplo, eu estava lendo Cidade de Papel, do John Green, e ele comentava o livro inteiro de um poeta chamado Walt Whitman, que ele tem um livro chamado, a grande obra, na verdade, dele, que é Folhas de Relva. E aí eu não resisti, acabei comprando e tô lendo, e realmente está bastante legal. E tem outros livros assim que vão comentando. Eu gosto muito quando o autor comenta de um livro, justamente porque ele faz você expandir o universo, entendeu? A faculdade também me dava bastante dicas de livro. E eu vou pesquisando na internet também, através do Google mesmo. Às vezes eu ouvi falar de um autor, li uma reportagem sobre ele, eu resolvo dar uma lida. E também através de livraria, óbvio. Às vezes eu tô andando pela livraria só pra passar um tempo, encontro uma capa interessante, pego pra ler. Aí eu gosto, compro ou não. Bem, a segunda pergunta é: como você entrou no mundo da leitura? Desde pequeno eu gostava muito de ler enciclopédia. Essa era a minha grande fixação. Eu gostava de pegar e entender como eram as coisas. Meu pai tinha umas enciclopédias ilustradas aí, por exemplo, mostrava um navio, mostrava como é que era o interior dele, explicando. Isso sempre foi muito legal, assim, minha imaginação ia ao extremo, assim, com essa situação. Depois eu brincava a partir das coisas que eu lia. Depois eu comecei a ler, pegar a enciclopédia mesmo. Tinha a coleção da Larousse, todo mundo que tem a minha idade, mais ou menos, tem pelo menos uma parte da coleção da Larousse, que saiu pelo Jornal Globo. E lá eu ficava folheando também para saber alguma coisa que eu achava interessante. Dicionário também. Mas claro que a escola acho que foi um dos primeiros grandes passos assim pro mundo da leitura. Eu lembro que um livro que me marcou de uma maneira agressiva, assim. Eu não sou um cara de ficar relendo livros muitas vezes, assim. Esse ano eu tirei pra reler alguns livros que eu gostei muito, mas é difícil de eu reler um livro. E eu fui ler O Gênio do Crime e, cara, fiquei maluco com a trama, com a tensão, com o thriller que o autor colocou no livro. Isso aí foi uma coisa assim, foi um pouco do despertar pra mim, entendeu? Mas eu sou um leitor que, na verdade, comecei a ler realmente de maneira mais assídua foi mais tarde. Eu comecei a ler mais assim no final da escola, início da faculdade, que eu comecei a ler com um ritmo maior, entendeu? Antes eu acabava sempre empurrando. Na época, por exemplo, eu era mais adolescente, eu gostava mais de ficar tocando com a banda do que lendo. Então eu pegava um livro, lia. Eu lia mais, na verdade, mangá e quadrinhos. Terceira, como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Engraçado, mas parece que o meu gosto literário foi juntando com o gosto que eu tinha quando eu era pequeno. Assim, por exemplo, quando eu era pequeno, uma vez eu fui num sebo e achei um livro do Stephen King. Eu adorava ver os filmes que eram baseados em obras do Stephen King. E eu achei o livro que era A Hora da Zona Morta. Eu falei, caraca, eu quero esse livro e tal. Eu comprei. Minha mãe não deixou ler, porque eu era muito pequeno. E ela achava que o livro era forte demais pra minha idade. Mas, por exemplo, acho que foi um dos primeiros ímpetos que eu tive de leitura, fora da escola, né? E foi aquilo que me tornou... E mais recentemente fui eu ler o Stephen King, sabe? Eu, adolescente, fui ler e depois fiquei um tempo sem ler. Agora eu voltei a ler Stephen King. Mas, assim, ele mudou, na verdade, mais com a questão de questionamentos. Eu considero assim, as coisas que eu li, que eu comecei lendo mais novo, gosto até hoje, entendeu? Assim, eu li livros como, por exemplo, São Bernardo, Histórias do Lima Barreto, e que são livros assim que até hoje eu gosto bastante. Código da Vinci, eu li adolescente, Harry Potter. Eu não vou negar, eu gosto até hoje. A diferença é que, por exemplo, hoje eu leio muito mais, por exemplo, ficção científica, que era um gênero que eu gostava de assistir filmes.
mas eu não chegava a ler. E aí eu entrando em contato com autores como Isaac Asimov, Philip K. Dick, expandiu o horizonte assim, da leitura, né? Mas assim, quando eu comecei a cursar a faculdade de letras, eu fiz só um semestre, assim, porque eu estava terminando uma outra faculdade. Eu entrei em contato com vários autores que marcaram. Por exemplo, Edgar Allan Poe foi um autor que marcou bastante, Cortázar também, Borges. Então, assim, foram autores que marcaram, que eu carrego até hoje, assim, comigo. 4. Com que frequência você compra livros? Sempre. Mais do que eu gostaria e menos do que eu necessito. Se fosse responder isso de maneira mais sucinta. Eu às vezes estabeleço metas e falo, olha, a partir desse momento eu vou ficar um tempo sem comprar. Às vezes eu acabo respeitando, às vezes não, mas minha estante está cada vez maior, está cada vez com mais livros, já não tem muito espaço para onde expandir. Mas eu acabo comprando sempre, entendeu? E agora no trabalho eu recebi o Vale Cultura, então todo mês eu tenho R$50 e obviamente eu vou gastar com livros, eu não vou gastar CD com DVDs, com certeza são livros, então pelo menos aí vai ter um livro ou dois por mês sendo comprado. Como você entrou nesse mundo de canais literários? Bem, ano passado eu entrei em contato com vários canais, eu não sabia que isso existia. Foi através de uma pesquisa sobre o Kobo que eu entrei em contato pela primeira vez com um canal literário, que era o canal Ao Rés do Chão, que na época se chamava Isaac Sabe, que é da Luara. Eu vi o vídeo da resenha e depois eu vi que ela tinha vídeos comentando outros livros. Eu falei, cara, que legal. E eu comecei a acompanho dela, depois eu entrei o da Denise, a Viviu, da Tatiana Feltrin. E eu fui conhecendo o universo e falei, cara, que isso é muito legal, isso é divertido, porque, assim, pra mim é uma forma não apenas de chegar e bater papo de livros, que é uma coisa muito gostosa de fazer, mas como também foi uma oportunidade de eu fazer coisas, ter uma atividade realmente prazerosa, mas assim, foi mais por essa necessidade de estabelecer um contato, de trocar ideias. Eu gosto muito, assim, talvez tenha um pouco de egocentrismo, né? Aquela coisa assim de a gente achar que as pessoas vão achar interessante o que você tem a dizer sobre literatura, mas sei lá, né? Tem gente que pode gostar, tem gente que pode não gostar, mas a ideia principal, na verdade, é estimular esse debate, é participar. 6. Como você reage quando não gosta de um final de livro? Olha, eu não tô lembrando agora exatamente de algum livro que eu li o final e falei, caralho, que final merda, estragou tudo. Não consigo lembrar disso, mas eu lembro, assim, mas tem livros que eu começo a ler e da metade pro fim eu começo a ficar meio decepcionado. E mais recentemente o que fez isso comigo foi o terceiro livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, A Vida, o Universo e Tudo Mais. Eu comecei lendo assim numa empolgação, porque o primeiro e o segundo são muito bons, e o terceiro eu falei, caraca, que chato, que maçante, ainda bem que ele é curto, que senão eu não ia terminar de ler nunca. Existe até fatos assim de livros que eu acabo pensando que poderia ser um pouco diferente, mas sei lá, eu nunca tive assim, aquele problema, caraca, que final de livro horrível! Nunca cheguei a ter isso. Até mesmo, por exemplo, uma parte final que muita gente reclama, por exemplo, que é o terceiro livro da trilogia dos Jogos Vorazes, eu particularmente adorei. Então assim, sei lá, ou eu sou um cara que não tem muito critério e gosto de tudo, ou realmente eu dei sorte em escolher livros que eu acabo gostando do final. 7. Com que frequência você espia a última página do livro para ver o que acontece no final? Nunca. 8. Quem você vai marcar para responder essa tag? Cara, esse é... Assim, a galera toda que eu acompanho, eles já responderam essa tag. Eu vou dar uma procurada, mas eu acho que deve ter talvez uns 2 canais literários ali que ainda não responderam. Eu vou tratar de marcar, vocês vão acompanhar ali embaixo na descrição do vídeo, tá beleza? Olha, se vocês gostaram, dê um joinha, ajudem a compartilhar. Se tiverem alguma tag que queiram que eu responda, coloquem nos comentários também, eu vou anotar, vai ser bem legal, vai ser bem-vindo, tá bom? E a gente se vê, até a próxima.